O Inside Bar é um dos setups mais fáceis que existem no mercado, é um dos mais confiáveis, e se você não conhecia ele até hoje, você provavelmente estava deixando de ganhar dinheiro. Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e no vídeo de hoje eu vou te ensinar então esse setup maravilhoso que é o Inside Bar. Então se você puder já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão é só deixar aí nos comentários. Então vamos lá. Eu já deixei aberto aqui o gráfico de AQTL do dia de hoje. Hoje é dia 14 de maio. E no gráfico de hoje a gente teve diversos Inside Bars. Se você já conhece o padrão do Inside Bar, você provavelmente já bateu o olho aqui e já viu um monte deles, ou provavelmente até todos eles. Mas se você ainda não conhece, eu vou te explicar exatamente o que você precisa olhar para identificar o Inside Bar. Então vamos lá. Eu tenho aqui dois candles, beleza? Eu tenho um candle verde de alta e um vermelho de baixa. Isso significa que se eu tiver dois candles, que é a composição do Inside Bar, ele precisa obrigatoriamente de dois candles ou duas barras. Então, você vai identificar o Inside Bar da seguinte forma. Quando o segundo candle tiver uma máxima menor do que a máxima do candle prévio. Aqui. Essa máxima aqui tem que ser menor do que essa. E essa mínima tem que ser menor do que essa. Quando isso acontecer, tudo ok, você tem então o Inside Bar, beleza? E aí, o que a gente vai fazer? Ó, se eu fizer isso aqui, esse candle é um Inside Bar? É. Por quê? Porque ele tem a máxima dele aqui menor do que essa máxima aqui. E a mínima dele maior do que essa mínima aqui. Tranquilo? Bem fácil de entender. Se eu tiver, então, ele aqui, assim. Pronto. Isso daqui é um Inside Bar? É um Inside Bar. Por quê? Porque essa máxima está, vamos colocar ela com uma linha aqui, ó. Essa máxima está abaixo da máxima do candle prévio, nem que seja por 1 centavo. E essa mínima está acima da mínima do candle prévio, beleza? Se fosse o contrário e esse candle estivesse aqui embaixo, ele também é um Inside Bar. E aí, se fosse isso aqui, por exemplo, e esse candle também fosse verde, também fosse um candle de alta, isso é um Inside Bar, porque muita gente vai falar que, não, mas aquilo ali é um Harami, por isso que funciona. Então, o Harami, ele precisa que obrigatoriamente o próximo candle seja oposto ao anterior, ou seja, esse daqui precisaria ser vermelho, mas o Inside Bar ele não diz nada disso. Ele só fala pra gente que se tiver a máxima menor do que a do prévio e a mínima maior do que a do prévio é um Inside Bar. Então ele pode sim ser da mesma cor, não tem problema, tá bom? E aí, quando isso daqui acontecer, a gente tem uma entrada no rompimento dessa máxima, aqui, deixa eu botar ela um pouco mais fina, a gente tem a nossa entrada no rompimento dessa máxima do Inside Bar, o nosso stop na mínima do Inside Bar, e qual é o nosso alvo? O nosso alvo é toda essa barra aqui para cima, a partir do ponto de rompimento. Ou seja, o nosso alvo, a gente está esperando que o mercado pegue a nossa entrada e faça esse movimento aqui. Beleza? Então a gente vai usar a ferramenta projeção de Fibonacci daqui da mínima, arrasta ela até a máxima, clica no ponto de entrada e ele vai calcular para a gente toda essa amplitude aqui em 100%. Beleza? E se for na venda, o que muda? Na venda não muda nada, só muda a direção. Ao invés da gente tentar comprar, a gente vai vender, tá bom? Então aqui, ó, digamos que ele tenha ficado aqui, e aí isso aqui configurou um Inside Bar, essa barra então é vermelha, ou essa daqui também é vermelha, porque tanto faz, e aí a gente está dizendo que a partir do momento que esse rompimento aqui acontecer, que o preço descer desse nível da mínima do Inside Bar, ele vai repetir todo o movimento desse candle para baixo.
E aí a gente espera que ele venha fazer esse movimento aqui. Beleza? Onde fica o nosso stop? Acho que a essa altura você já sabe. O nosso stop fica aqui em cima e o nosso alvo fica aqui embaixo. Beleza? Lembrando que, obviamente, quando a gente entrar, esse último candle ele não vai estar formado. Isso é a nossa expectativa. E aí, qual é o conceito por trás disso? E esse é o ponto mais importante que a gente tem que pensar. O conceito por trás do inside bar é o seguinte: a gente tem uma tendência de alta, certo? Você sabe que existem bandeiras em tendência de alta. E aí, o tempo gráfico menor, ele fez topos e fundos ascendentes. E esses topos e fundos ascendentes são nada mais do que essa barra aqui que a gente viu, que a gente montou, beleza? Eu vou deixar ela aqui bem larga, bem grande, só para a gente entender. Então toda essa zona aqui era a primeira barra. O inside bar, ele é simplesmente essa pequena correção. Quando você entende isso, é muito mais fácil de confiar no inside bar, porque ele é um mastro bandeira do time frame menor. Ou seja, um gráfico de 60 minutos que aparece no inside bar, provavelmente o que você está vendo é o gráfico de 10 minutos ou o gráfico de 5 minutos fazendo essa movimentação de topos e fundos ascendentes, e o inside bar é só uma retração, tá bom? Então isso é o esperado. E aí isso traz para a gente algumas vantagens e desvantagens de utilizar esse método. Por exemplo, as principais vantagens, deixa eu redesenhar aqui os candles, as principais vantagens da gente ter o inside bar é que, primeiro, a taxa de acerto dele é maior do que 50%. Isso significa que se você tiver um alvo que é pelo menos o seu risco, você já vai ganhar dinheiro. E isso facilita bastante a nossa vida como trader, beleza? Segundo, ele normalmente atinge o alvo rápido, porque a gente está entrando numa micro tendência. A gente está executando um candle de alvo com um candle de stop, buscando o candle maior de alvo. Então ele normalmente, no primeiro candle ou no segundo candle, ele já vai atingir o alvo. Às vezes acontece de demorar um pouco mais, mas ele normalmente atinge rápido. Como o risco-retorno é maior do que 1 para 1, você sempre sabe qual é o risco máximo e qual é o retorno máximo que você vai ter. E ele é um sinal que aparece com frequência. Todo dia tem inside bar. Sempre tem. Em algum time frame, provavelmente no que você opera, tem inside bar todo dia. Só que como desvantagem, ele tem um retorno variável. O que significa isso? Como o inside bar ele tem um tamanho que ele depende, né? O alvo depende do candle anterior, às vezes vai acontecer de o nosso inside bar ser desse tamanho, e aí a gente vai estar arriscando 1 para ganhar 1,2. A gente vai estar arriscando R$10 para ganhar R$12. Às vezes vai acontecer dele ser assim, e aí a gente vai estar arriscando R$10 para ganhar R$20. E às vezes vai acontecer dele ser assim, onde a gente vai estar arriscando R$10 para ganhar R$30. Isso acontece, tá bom? Então vou mostrar alguns exemplos disso aqui para você. Mas é muito importante que você entenda vantagens e desvantagens. E a gente tem a questão da view alinhada. Como o nosso stop está muito perto do ponto de entrada, como a gente entra aqui e o nosso stop fica aqui embaixo, às vezes vai acontecer dele romper, voltar em algum momento, ele vai fazer um outro candle aqui, aí vai fazer um outro candle aqui, vai vir, vai destopar e vai resumir o movimento. Então isso daí acontece, você precisa saber, tá bom? Se você quiser um stop um pouco mais seguro, você pode colocar na metade do candle anterior, se a mínima desse for acima da metade dele. Você pode colocar o seu stop também na mínima do próprio candle. E aí você vai ter provavelmente um risco-retorno em média de 1 para 1. Tá? Só que você vai ter muito menos violinada e a sua taxa de acerto tende a ser um pouco maior porque o seu stop é mais largo.
beleza? Mas eu, pessoalmente, prefiro utilizar ele assim. Se calhar de você encontrar uma entrada que você tem um inside bar aqui, fazendo esse movimento, por exemplo, vale muito mais a pena você botar o seu stop abaixo do candle 1, porque ele vai ficar mais protegido. Se ele já chegou até aqui, ele provavelmente vai vir testar essa abertura e vai querer testar a mínima. Então é mais seguro você deixar ele ali embaixo, considerando que nesse cenário você está buscando uma compra. Beleza? Então, já que você já entendeu agora como que é o sistema de entrada, agora você já sabe quais são as principais vantagens e desvantagens, eu tenho uma dica muito importante para você. O Inside Bar ele é um padrão poderoso, mas ele é muito mais poderoso e eu sei que isso vai parecer óbvio se você usar junto com o indicador de tendência. Ou seja, seja lá qual for o seu indicador, não importa se você está usando a média móvel, se você está usando como é o QQ1, uma média móvel acima da outra. Se você ainda não assistiu o vídeo QQ1, assiste lá porque é muito interessante. Então você pode usar o MACD, você pode usar o High-Low, você pode usar canal de Donchian, você pode usar diversos, até o ADX, todos eles. Qualquer indicador de tendência vai fazer com que a sua assertividade no setup seja muito maior, tá bom? Então assim, vamos ver aqui como é que ele funciona na prática. A gente vai olhar aqui, eu vou pegar a EQTL, vou botar aqui bem no início. E aí, vamos ver o seguinte. Agora você olhando aqui, já que você já entendeu, você consegue identificar qual desses candles é um inside bar? É muito importante que você consiga entender ele só olhando, porque ele é um setup muito fácil. E eu tenho certeza que agora, olhando esse gráfico aqui, você já encontrou pelo menos 3. Pelo menos. Tem 4. Se você encontrou esses 4, ótimo. Se você só encontrou um, também tá bom, não tem problema. Mas olha só, o nosso inside bar, então, eu vou tirar um print screen dessa tela e vou usar lá no nosso programa. Aqui. Pronto. Aqui. E vamos lá. Onde que estão os inside bars? Eu vou deixar ele aqui de amarelo para vocês verem. O candle 3 é um inside bar. Aqui. O candle 3 é um inside bar. O candle 7 é um inside bar. O candle 11 é um inside bar. E olha só, ele é na mesma direção que o candle 10. O candle 15 é um inside bar. Beleza? E ele é um doji. Então não importa se ele é doji, se ele é da mesma cor ou se ele é de uma cor diferente do candle prévio. Ele é um inside bar desde que ele esteja com a sua máxima menor do que a do candle prévio e a mínima maior do que a do candle prévio. Com isso, você nunca mais vai ter dúvida do que é um inside bar quando ele aparecer. E você pode esperar com a maior calma do mundo, porque ele vai aparecer, tá bom? Tem dias aqui que quando eu vou operar, eu estou procurando tanto inside bar que eu vejo o setup, que seria de repente um Dave Landry ou algum outro, e eu penso, não, eu vou esperar, se eu não me der inside bar, eu prefiro não operar. Gente, eu não vivo disso. Se eu não operar, eu não vou morrer. Entende? Isso daí me dá muita tranquilidade. Então, agora que a gente entende isso, quando você for identificar isso aqui, olha, o candle 3 é um inside bar. Qual o indicador de tendência que eu vou usar? E aí vai depender inteiramente de você. Eu vou te dar uma sugestão, tá? O que eu vou sugerir é o MACD. Então você vai simplesmente inserir o MACD. Botão direito, inserir indicador, MACD. Se você vai usar o histograma, o linha ou o completo, isso vai depender totalmente de você. Eu gosto muito do histograma, porque ele me mostra o cruzamento da linha. Tá? Eu vou colocar ele completo aqui, só para você ver. Então, quando a linha cruza, o histograma cruza. Quando a linha cruza, o histograma cruza. Quando a linha vermelha, quando a linha MACD está acima da linha de sinal, ele fica para cima. Quando a linha MACD está abaixo da linha de sinal, ele fica para baixo da linha zero. Então eu não preciso ver o MACD completo, só o histograma já responde isso para mim por completo, beleza? Eu entendo tudo.
Então agora que você já entendeu o que acontece, né, do histograma com o cruzamento de linha, eu vou remover esse aqui e vou deixar só o MACD padrão. Eu vou inserir aqui de novo, inserir indicador, MACD, histograma, aliás, desculpa, vou deixar o histograma, inserir, fechar. Beleza, isso aqui é tudo o que eu preciso. Enquanto ele estiver abaixo da linha zero, a gente vai vender todo inside bar que aparecer. Quando ele estiver acima, a gente vai comprar todo inside bar que aparecer, tá bom? Então, nesse caso, o candle 3 seria uma compra ou uma venda? É importante que você responda isso para você, para ficar na cabeça, tá bom? Eu estou fazendo isso daqui para treinar, enxergar isso, e você precisa repetir o máximo possível. Então, o candle 3, como o MACD está abaixo da linha zero, ele é um candle de venda, ele é um inside bar de venda. Então a gente pega a projeção de Fibonacci, pega a máxima desse candle para a mínima dele, e a gente vai colocar a partir do ponto de rompimento. Beleza, então essa é uma operação em que a entrada seria em 16,60 e a saída seria em 16,36. Seria uma operação de R$ 24,00 de objetivo, tá? Aliás, desculpa, a nossa entrada seria em 59, porque a gente entra 1 centavo abaixo, mas a saída realmente sairia em 36. Então a gente teria aqui como alvo R$ 23,00. E aí o nosso stop ele ficaria 1 centavo acima dessa máxima, e o stop seria em 16,74. Então, se a gente tomasse um stop, o nosso stop seria de 75 menos o ponto de entrada, que é 59. Então essa é uma operação que a gente está arriscando R$16 para buscar R$23. O risco-retorno é mais do que 1 para 1, o setup acerta mais de 50% das vezes, logo, executando isso consistentemente, você vai ganhar dinheiro, beleza? Então, já que a gente já sabe disso, aqui eu vou remover, e esse próximo inside bar aqui, que era o candle 7, a gente poderia ter entrado nele? Poderia. E aí você vai ter que decidir se, quando você colocar a sua venda aqui embaixo, e o próximo candle, como o candle 8 fez, romper para cima, ele vai continuar válido para você ou não? Eu já vi alguns vídeos em que o Stormer explica isso e para ele continua válido. Então não importa se o candle 8 rompeu a máxima antes de romper a mínima, o candle 7 continua sendo inside bar e o alvo continua sendo a amplitude toda desse candle para baixo, tá bom? Depois disso a gente tem mais um inside bar, que é o candle 11, deixa eu marcar o candle 7, mais um inside bar, que é o candle 11. Só que o nosso MACD ainda estava cruzado abaixo da linha zero, então você deixaria uma venda aqui embaixo. E essa venda não aconteceu, então o setup não foi armado, beleza? Com isso, o nosso candle 15, aqui, o MACD já estava acima da linha zero e ele é um inside bar. Ou seja, a gente vai cooperar aqui na compra. Então a nossa entrada fica em 16,54 e o alvo fica em 16,68. Bateu no alvo, você sai da operação e o stop novamente abaixo da mínima do inside bar, tá bom? E esse é um setup simples, confiável, que funciona muito bem e é extremamente poderoso. E como se já não fosse fácil o suficiente de identificar, a gente ainda tem uma forma de deixar o candle gritando pra gente que ele é um inside bar, que são as regras de coloração. Então o Profit permite fazer isso e ele já vem com o inside bar por padrão. O que a gente vai fazer? Se você quiser inserir o inside bar, você dá um clique aqui nos candles, botão direito, inserir regra de coloração e vem aqui embaixo em mais. Aqui ele está em ordem alfabética, você vai procurar inside candle e aí dá um OK, é só inserir e fechar e pronto. Agora, toda vez que aparecer um inside bar no gráfico, ele vai estar pintado de amarelo e você nunca mais vai ter dúvida se aquilo ali é um inside bar ou não. E é claro que o setup também não é perfeito. Eu separei aqui um exemplo para a gente ver em um momento em que ele não funcionou. Então essa operação ela teria um risco-retorno muito bom. A gente arriscaria, olha, de 17,27, porque o nosso stop fica 1 centavo acima,
e a nossa entrada fica 1 centavo abaixo. Então, vamos calcular esse stop aqui. Esse seria um stop em que a gente teria ali, ó, de 27 menos 16, porque a gente stopa em 27 e entra em 16. Então seria um stop de R$11. Só que o alvo dessa operação ele seria muito maior. A gente teria um alvo que seria 17 e 16 menos 16,93. Ok, então o alvo dessa operação seria de R$23. É mais do que 2 para 1. Então, como eu falei, ele é maravilhoso para mostrar essas entradas um pouco maiores, com retorno melhor. Só que quanto mais perto, mais próximo de violinar vai acontecer. Nesse caso, até se tivesse colocado aqui, teria violinado também. Não teria como ter fugido desse stop, tá bom? Mas é muito importante que eu mostre para vocês também que ele não funciona sempre. Como eu falei lá no início, ele funciona mais de 50% das vezes, o que não significa que ele funcione sempre, tá bom? Eu tenho certeza que se você aplicar essa técnica exatamente como eu estou te mostrando aqui, se você começar hoje, 20 operações depois, 20 trades depois, você vai ter mais dinheiro na sua conta do que você tinha quando começou, porque ela funciona. E aí, você gostou desse vídeo? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha, porque assim que a gente bater 2.000 inscritos, eu vou trazer mais um vídeo desse com outro setup e uma explicação super detalhada como foi nesse aqui. E 2.000 inscritos é um alvo bem tranquilo pra gente acertar, né, galera? Lembrando que o vídeo aqui vai ser sempre super direto ao ponto e sem enrolação. Então eu espero que você tenha gostado e vejo você no próximo vídeo. Valeu!